Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Lívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais e faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje no dia 19 de agosto, terça-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Com muita alegria, nós vamos estar refletindo agora o Evangelho deste dia da terça-feira. Mas antes, nós vamos entregar esse dia nas mãos do Senhor pela ação do Espírito Santo. Amém? Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Nunca deixe de oferecer o seu dia para o Espírito Santo, tá bom? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Bom dia, meu anjo da guarda. Bom dia. Vamos dar bom dia para os santos e santas do Senhor, para que eles possam interceder a Jesus por nós. Amém? Vamos refletir o Evangelho então, está no livro de Mateus, capítulo 19, versículos 23 a 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Continuação do Evangelho de ontem, lembra? Do jovem rico. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono da sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, Jesus continua aqui o evangelho de ontem, quando o jovem rico pergunta para Jesus, né? Eu já sigo tudo isso, né? Que Jesus vai falar para ele sobre os mandamentos, né? Aí ele fala assim, tenho observado todas essas coisas, que ainda me falta? E Jesus fala com ele: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Aí Jesus vai falar hoje: em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Por quê? Por que o rico dificilmente entrará no reino dos céus? Porque ele é muito apegado ao seu dinheiro. Pobre também, tá? Tem pobre que é muito apegado àquilo que tem, mesmo sendo pobre. Eu não tenho muito dinheiro, mas eu tenho um sofá que ninguém pode pôr a mão nele. Eu tenho o meu barraquinho que se alguém falar que, né, é tudo que eu tenho, tá certo, tudo que eu tenho, mas é ali, pousada minha é morada de Deus. Então a gente tem que entender que uma hora a gente vai ter que deixar aquilo. Entendeu, gente? Eu tenho um carrinho, é muito pobrezinho, mas você é apegada a ele, agarrada a ele. É isso que a gente não pode. A gente tem que se desapegar. E outra coisa, não é só do dinheiro, do bem material, não. Desapegar também das palavras, da fofoca, das
falta de perdão, né? De tudo aquilo que nos afasta de Deus. Nós temos que desapegar. Então, Jesus vai dizer que é difícil. Aí ele vai falar mais. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí aqui na nossa cabeça, na nossa pobre, né? A nossa humilde imaginação, a gente vai pensar o quê? Um camelo e uma agulha. Realmente é impossível. Mas eu uma vez ouvi uma reflexão sobre esse evangelho que fala que o camelo é aquela linha que eles usavam para consertar as redes, né? Aquele nylon de consertar as redes. E a agulha era o que eles tinham, tipo uma agulha mesmo, só que grande, para poder ir costurando a rede que furava, para que ela ficasse firme de novo. Então, gente, era difícil entrar com essa linha nessa agulha, né, entre aspas, né, que Jesus está dizendo aqui. Mas Jesus vai dizer, porque ali tinham muitos pescadores, né? O Pedro e os outros eram todos pescadores, né? Aí Jesus vai dizer que era mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha, porque eles sabiam a dificuldade que era para poder passar essa linha nessa agulha, né? Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Então quer dizer que ninguém pode ser? Porque é o rico apegado ao dinheiro, as outras pessoas é apegado às outras coisas, né? Aí Jesus vai dizer: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Porque Deus pode todas as coisas. Deus pode tocar no coração de um rico e fazer com que ele faça o bem para aquele que não tem. E começar a ver que fazer o bem faz bem, né? E deixar de ser apegado ao seu dinheiro. Vai dizer que Santa de Virges era muito rica. O marido dela morreu, ela ficou viúva e ela começou a ajudar as pessoas com o dinheiro que o marido dela deixou para ela. Então ela não era apegada ao dinheiro, ela usou o dinheiro para fazer o bem para outras pessoas. E isso é que é importante. Esse Pedro, tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos, que haveremos de receber? Porque o jovem rico não quis deixar o dinheiro dele para seguir a Jesus. Pedro estava na beira do lago, lá dentro do mar, pescando, arrumando a rede. Jesus chegou: vem, segue-me. Ele largou tudo e seguiu. Tiago e João, a mesma coisa. Mateus deixou a coletoria de impostos e seguiu. Os outros apóstolos também deixaram a casa, pai, família, esposa, deixaram tudo para seguir a Jesus. Aí Pedro quer saber, né? Poxa vida, eu deixei a minha casa para te seguir, a minha esposa, a minha sogra, talvez tinha filhos, com certeza. E aí Jesus vai dizer para ele: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes haverá de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então Jesus já comunicou a eles como vai ser. Mas quando o mundo for renovado, o mundo ainda não foi renovado. Jesus ainda não voltou na sua glória. Mas nós vamos ver isso. Nós vamos presenciar isso, porque um dia nós vamos estar na glória de Deus também. É o que nós estamos lutando aqui, né? Para conseguir. Então, gente, nós temos que perseverar até o fim. Porque se você também abriu mão das suas coisas para servir ao Senhor, Marta, mas eu não deixei a minha casa, eu não deixei os meus filhos, mas você não é apegado a eles. Se precisar deixar, você deixa, por amor ao Senhor. É isso que Jesus quer saber de você. O que Abraão fez quando Deus pediu o seu filho único, Isaque? Pedro pegou o filho, subiu até a montanha de Moriá e ele ia oferecer o filho em holocausto a Deus. Então quer dizer que Abraão amava o filho, estava com o coração partido, mas ele não era apegado ao filho. Mas ele amava mais a Deus do que ao filho. É isso que Jesus quer de nós.
Porque tem uma outra passagem que Jesus vai falar, se você ama mais o seu pai e sua mãe, né, seus filhos, mais do que a mim, você não é digno de mim. É isso que Jesus está dizendo. Nós precisamos nos desapegar dessas coisas. Eu nunca vou deixar de amar meus filhos, eu nunca vou deixar eles, né? Mas por amor ao Senhor. Então eu vou à missa todo dia, eu busco as coisas de Deus, cuido da minha casa, cuido dos meus filhos, cuido do meu trabalho, mas primeiro eu busco as coisas de Deus. Entendeu? É isso que Jesus está falando. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. O Monsenhor Jonas Abib, vou dar só um exemplo. O Monsenhor Jonas, ele foi para o seminário com 12, 13 anos. Ele não casou, ele não teve filhos, ele deixou o pai, a mãe dele, as irmãs dele e foi para o seminário. Depois que ele se formou padre, né, veio a Canção Nova e hoje, quantos filhos espirituais o Monsenhor Jonas tem? Todos eles chamam de meu pai fundador, meu pai fundador. Então, todo mundo chama Monsenhor Jonas de pai fundador. Quando o Monsenhor Jonas morreu, ele tinha deixado aí milhões e milhões de filhos. Olha como Deus compensou o Monsenhor Jonas. E eu não duvido nem um pouquinho que ele já está na glória de Deus. Olha lá, ó. Receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. E outros sacerdotes, Padre Pio, quantos sacerdotes, quantas freiras, quantos irmãos, quantas pessoas, quantos leigos que deram a sua vida por amor ao Evangelho, mas nunca deixaram de cuidar da sua casa, porque a primeira catequese, a primeira missão nossa é a nossa família, mas Deus tem que estar em primeiro lugar. Deus tem que estar. Amém? Então, que nós hoje possamos pegar de Jesus aqui essa promessa, né? Que Ele vai nos dar em dobro tudo aquilo que a gente deixar por amor a Ele. Amém? E que nós possamos nos desapegar das coisas terrenas. Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.